Futebol. Segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o futebol movimenta 16 bilhões de reais por ano, possuindo 30 milhões de praticantes, o que representa aproximadamente 16% da população total. Existem 800 clubes profissionais, 13 mil times amadores e 11 mil atletas federados. O Brasil ostenta o título de país do futebol, e isso se concretiza quando é possível ver sua prática em todas as idades e todas as classes sociais. Esse esporte é praticado tanto em condomínios fechados, em campos profissionais, como em campos de terra, no coração das favelas, o que caracteriza o futebol como uma importante ferramenta de transformação social. Neste contexto, surge a ideia do sonho de boleiro, em que, fascinados pela vida de fama e luxo imposta pela mídia, crianças e jovens decidem se dedicar inteiramente à tentativa de profissionalização, almejando ser como os grandes craques do mundo da bola. Meu nome é João Marcos, tenho 10 anos de idade e meu sonho é ser jogador de futebol. Com sucesso, sem lesões, jogando em grandes times. Fernandão. Acho que não, porque sendo um jogador de sucesso, eu teria que jogar em grandes times. Jogar em grandes times não é muito fácil. Inter, Real Madrid e City. Mas a realidade nem sempre condiz com as expectativas. Tendo em vista o fator problema, fomos para a cidade de São Cepé, no interior do Rio Grande do Sul, a 265 quilômetros da capital gaúcha, para entender melhor o que realmente acontece na carreira dos jogadores de futebol. Cara, a minha trajetória começou com testes em Porto Alegre, nos anos 2000, mais ou menos. Eu fui primeiro no Grêmio, de 300 jogadores que tinha, eu fiquei entre os 3. Porque daí tinha aquela coisa toda de padrinhagem, então era bem difícil para quem não tinha um contato, sabe? Era bem difícil. No ano de 2001 também fui no Inter, mas não deu muito certo também, a mesma coisa do Grêmio. Daí eu meio que me desiludi um pouco, voltei para São Cepé, daí conheci o Vandré, me levou para São José de Cachoeira, e daí não deu certo. Aí nisso o Vandré me mudou para Porto Alegre. Que daí sim, aí lá eu acho que eu fiquei uns 2 anos, por aí, 1 ano e meio, nas indas e vindas. Aí chegou uma hora que eu tava quase fazendo 18 e ia pro quartel. Então eu não queria voltar mais, eu queria ir pro quartel porque no futebol o cara tava sempre enrolado e tal, né? E nunca dava certo. Quando foi na quinta-feira de manhã, o cara que era o dono da escolinha que eu tava lá, bateu na casa, 6 horas da manhã, dizendo, ó, tu vai pra Alemanha. Eu nem acreditei tanto. Resumindo, eu tava embarcando pra São Paulo. E daí foi quando começou mesmo a minha trajetória na Alemanha. Em novembro de 2001, eu fui para a Alemanha, fiquei 1 mês, e depois eu fui para uma pré-temporada em Portugal, já com o time do Hannover, esse Hannover 96, que é o Hannover 96. Daí joguei 2 anos e meio nesse Hannover, aí saí do Hannover, fui para o Bonn, onde que era a capital antes da Alemanha, saí do Bonn, fui para o Kleve, que era uma cidade na fronteira da Holanda, saí do Kleve, fui para o Gütersloh, que era mais perto de Colônia de novo, de Köln. Saí dali e fui pro Kickers Würzburg, que aí foi o time que eu mais joguei na Alemanha. Fiquei 6 anos, acho. Da 6ª divisão, saímos da 6ª e chegamos até a 3ª, que daí foi o profissional. Daí, no caso, foi os 2 times que eu profissionalizei, que foi no Hannover, no Kickers Würzburg. Os maiores obstáculos foi a saudade que eu tinha do pessoal aqui do Brasil, né? Porque eu fui para um país onde eu não conhecia nada e sem falar a língua, claro, que foi outra coisa assim que foi muito difícil, que eu tive que superar e graças a Deus hoje o meu orgulho de tipo falar alemão e falar português, né? No caso, 2 línguas. Vou falar a minha realidade, sabe? É óbvio que eu não tive uma carreira que nem o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, assim, né? Mas, claro, às vezes tu quer ir para um lugar, tu não pode ir porque tu tem treino. Claro, é uma vida legal, tu tem várias coisas boas nisso tudo, sabe? Só que tu tem que abdicar de muitas coisas mesmo. Então, não é tudo as mil maravilhas como a gente vê aí, sabe? Tem as partes legais e tem as partes bem difíceis também nisso tudo. Antes de eu vir embora, eu tinha mais 3 anos de contrato ainda.
E eu já estava num certo momento que eu não estava mais 100% feliz com o futebol, sabe? Não estava, uma coisa que não estava mais me dando alegria. E nisso trocaria o meu treinador, viria outro treinador. E já que eu sei que esse treinador não é muito de brasileiro, eu vou preferir sair. Aí foi que eu fiz o meu passaporte, eu fiz a dupla cidadania, eu vim para o Brasil e não precisei voltar de novo por questões financeiras e tal. Aí voltei, fiquei mais uns 6 meses na Alemanha e consegui clube rapidinho para poder jogar. Por quê? Porque eu penso que eu saí pela porta da frente, sabe? Então, a princípio, o meu fim de carreira foi mais por causa disso. Eu não estava mais a fim de jogar, tinha 3 anos, rescindi esses 3 anos. O clube foi muito honesto comigo. E tipo, isso não foi algo assim, eu não me machuquei, não consigo mais jogar, ou eu já estava mais velho, não consigo mais jogar. Foi algo meu mesmo, que eu não estava mais curtindo aquilo ali, sabe? Não estava mais querendo aquilo ali pra minha vida. A grande dificuldade é o início. Pode pensar que não, mas às vezes pode ser fácil, de certa forma, você com qualidade passar em um teste, e numa peneira, qualquer coisa que seja assim, e você entrar para um time, mas o ciclo ele é muito rápido, assim, porque a oferta é muito grande, tem muitos jovens. Às vezes você vai fazer alguns testes também, você não passa. A história famosa do Cafu é uma verdade que se tem. Eu acabei fazendo 2 testes no Guarani e no Corinthians na época que eu fui para Campinas morar, porque meu pai é agricultor, vida muito simples a gente teve, ficou devendo na cidade pelas dificuldades que a agricultura oferecia para a gente, principalmente para produtores de pequeno porte. E eu estava também já desistindo, 16 para 17 anos, justamente por isso, porque você tem que realmente correr atrás desse sonho. Então a persistência ele é o principal característica, eu acho que um atleta ele vai ter que ter, porque ele vai ter que realmente passar por muita barreira, por muita desconfiança, por muita dúvida, porque todo mundo quer hoje um futebol pronto, quer que você chegue lá praticamente craque, e não é o caso. Tem pouca gente interessada em formar praticamente um atleta, né? Ver aquelas qualidades do menino do interior que nunca teve base de nada, chegar lá e te dar essa possibilidade. Eu lembro quando a gente foi fazer até o teste no Corinthians, foi o nosso time de futsal, os 4 atletas, e os 3 passaram, meus amigos, Júnior, Ilcinho e Neto, e eu não consegui praticamente passar. E isso tudo acabou sendo de certa forma, a última quase frustração ou uma quase desistência para mim. Tanto que eu já estava pensando em fazer um curso profissionalizante, que seja, para começar a trabalhar. Vai se aproximando dos 18 anos, né? Não tem outro caminho. Falei, não vou ficar correndo atrás disso mais. Então, aí a partir disso aconteceu um negócio muito natural para eu poder estar no futebol hoje, assim, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão enfrentar isso. E eu com toda uma base praticamente no futsal, você acaba tendo muita dificuldade no começo, tanto da parte física quanto da parte tática, técnica, né? A técnica é menor porque o futsal ele te dá uma base realmente boa, e quem tem talento ele tem e não vai mudar. Quase me mandou embora de lá, e aí eu superei essas dificuldades, eu acabei indo pro Guarani. Aí você chega no Guarani, realmente você vê que, até num bom sentido, é um ninho de cobra, assim, porque você queira ou não, é um querendo picar o outro, porque a concorrência é muito grande e o funil ele é muito pequeno para depois chegar ali no profissional, né? Por fim, nosso grupo chegou à conclusão, depois das pesquisas feitas pro documentário, que a carreira do jogador de futebol é muito mais difícil do que parece. O que a mídia mostra e impõe que a carreira de jogador é luxuosa, com muito dinheiro, status e podendo fazer o que quiser e quando quiser, na verdade não existe. É uma dificuldade imensa chegar no alto nível, e se manter lá é mais difícil ainda. E isso pode piorar conforme os marcadores sociais, como gênero, cor, etnia, religião, entre outros. Então, diante dos contextos e das entrevistas observadas, a gente pode concluir que o futebol ele é um universo à parte, né? Então, ele contém preconceitos, ilusões, e quando se trata de carreira bem-sucedida, é quando o atleta está no lugar certo e na hora certa. Então, parece muito para nós que esta é uma cultura enraizada, sobretudo do povo brasileiro, em que esse ideário esportivo se manifesta por diversos cenários e distintos caminhos percorridos.